Fazer bons investimentos com certeza é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Então eu vou listar aqui alguns mitos que eu pensei agora quando eu estava dirigindo de carro e vou falar aqui para vocês o que vocês deveriam se atentar para fazer bons investimentos e não ficar com tanto medo em começar a investir. Então o primeiro mito que eu pensei aqui é que o conhecimento que você precisa ter para fazer bons investimentos, ele é mínimo. Então, se você for pegar o conjunto de todo o conhecimento de finanças que existe no mundo, a quantidade de conhecimento que você tem que ter para fazer bons investimentos, ela é muito pequena mesmo. Estou falando sério, não estou de brincadeira não, ela é realmente muito pequena. E aliás, é até uma outra coisa que é muito perigosa, é que quando você acha que você sabe mais do que você realmente sabe, a chance de você fazer besteira é muito grande. Então é muito melhor que você tenha alguns poucos princípios bem sólidos e aplique esses princípios na sua carteira de investimento. Então o conhecimento mínimo que você tem que ter é basicamente o suficiente para você fazer bons investimentos. E esse conhecimento mínimo não é grande não, é bem mínimo mesmo, como o próprio nome já diz. Legal? A segunda coisa que me incomoda bastante é quando eu vejo gurus financeiros falando que investem em boas empresas. Isso daqui me ataca a gastrite, porque você não sabe o que é uma boa empresa. Os gurus financeiros não sabem quais são as boas empresas. Aliás, os bancos de investimento também não sabem quais são as boas empresas. E mesmo que eles soubessem quais são as boas empresas, eles nunca conseguem saber exatamente se eles estão pagando caro ou barato por essa empresa. É muito difícil você fazer esse tipo de serviço. A maioria das pessoas não consegue fazer isso bem. Ela vai tentar te ensinar um jeito fácil de conseguir escolher boas empresas, mas na verdade, ou ela está tentando te vender algum curso, ou ela está tentando te vender algum serviço. A maior parte das estratégias que eu recomendo a todo mundo que me pergunta sobre esse tema é: não tente comprar boas empresas. Você não vai saber exatamente qual é a boa empresa e qual não é, e você não vai saber se você está pagando muito caro por uma empresa pretensamente boa. Então não tente fazer isso, para com isso. É legal entender um pouquinho só para você ter um pouco de confiança em saber mais ou menos como é que o pessoal precifica uma ação. Mas mais que isso você não precisa saber não. Se você tentar entrar nesse mercado aqui, corre o risco de você quebrar a cara ou pelo menos conseguir menos dinheiro do que uma outra pessoa que faria uma estratégia muito mais passiva, muito mais conservadora. Isso é um risco bastante real. A terceiro ponto aqui que eu gostaria de falar para vocês é quando. Você não deve saber quando fazer investimentos, você deve fazer esse investimento periodicamente. Então, às vezes as pessoas perguntam: ah, Felipe, você acha que agora está na hora de fazer não sei o quê? Você acha que está na hora de vender? Você acha que está na hora de comprar? Eu não sei. Eu não sei quando é a hora, eu acho que ninguém sabe. Então eu faço sempre coisas periódicas, eu invisto todo mês, eu vendo todo mês, eu tenho alguns certos parâmetros que eu começo a fazer esse tipo de compra, ou seja, eu começo a comprar ou eu começo a vender de acordo com esses meus parâmetros da minha própria carteira. Então eu vejo que eu estou com muito dinheiro em criptomoeda, por exemplo, então eu começo a vender. Minha carteira começou a ficar desbalanceada, então eu começo a vender simplesmente para rebalancear a minha carteira. Então não se pergunte quando, faça sempre periodicamente. E o quarto ponto é muito importante também, você não precisa acompanhar o mercado. Pelo contrário, eu acho que acompanhar o mercado é uma das maiores besteiras, eu ia falar um palavrão, besteiras que você pode fazer. Não acompanhe o mercado, isso daqui vai te atrapalhar muito mais do que vai te ajudar. Tenha uma estratégia bastante passiva, como por exemplo investimentos em ETFs ou fundos parecidos com ETFs, FOFs, se você estiver pensando em fundos de investimento imobiliário, por exemplo, e tenta sempre colocar uma certa quantidade fixa periodicamente nesse ativo. E quando esse ativo valorizar muito e começar a desbalancear a sua carteira, você começa a vender um pouquinho se você achar que deve. É basicamente isso. Então, o conhecimento mínimo que você precisa é realmente muito mínimo. Você não deve cair nessa história de você escolher boas empresas, você não precisa saber
quais são as boas empresas, porque é praticamente impossível descobrir isso. E mesmo que você conseguisse, é muito difícil você saber se você está pagando muito caro ou não para uma empresa pretensamente boa. Então isso aqui geralmente é gente ou tentando te vender curso ou te vender produto. Então sai disso, para com isso, não perde tempo com esse tipo de coisa. Eu, especificamente, eu não tenho ações, eu só invisto em ETFs. E eu tenho um conhecimento bastante razoável de mercado financeiro. Eu não tenho empresas. Eu não compro empresas e pretendo nunca comprar na minha vida. Eu sempre terceirizo isso para algum fundo passivo como ETFs. Legal? Também não gosto de ficar escolhendo quando eu vou entrar ou quando eu vou sair. Eu faço sempre aportes periódicos e eu saio do mercado quando minha carteira começa a ficar muito desbalanceada. E outra coisa também, acompanhar o mercado é uma coisa que você deve parar de fazer. Isso aqui vai te atrapalhar muito mais do que vai te ajudar no curto prazo e no longo prazo, por uma questão também de psicologia, como que é? Psicologia, esqueci o nome do bagulho, cara. Psicologia de investimento, não é bem isso, né? Tinha outro nome, esqueci o nome. Mas isso aqui ele vai te deixar muito mais ansioso do que deveria e corre o risco de você fazer besteira no longo prazo. Isso aqui é tudo ruído. Legal? E outra coisa muito importante que é comece. Comece agora e comece pequeno. Basicamente isso que eu queria que vocês fizessem. Então eu comecei a gravar vídeo faz pouco tempo. Vocês podem reparar que eu tenho vários vícios de linguagem. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando começar agora e eu estou começando a começar pequeno. Então, eu estou fazendo esse tipo de coisa muito para começar a aprender. Se você ficar sempre querendo ter um conhecimento muito grande e um plano muito bem estipulado para depois começar a fazer os investimentos, você nunca vai começar. Então, comece pequeno, abre uma conta numa corretora, de corretagem zero de preferência, uma corretora conhecida, escolha alguns tipos de ativo que você tem interesse, tente pegar ativos bem passivos, assim, como ETFs. Eu tenho vídeo aqui no canal explicando um pouquinho sobre isso. E coloca periodicamente. Fala assim, não, beleza, todo mês eu vou colocar R$500 em fundos de investimentos imobiliários, por exemplo. Legal. Começa a fazer isso e você vai ver que no longo prazo isso daí vai ser muito bom para você. Tá legal? Então, um vídeo aqui falando sobre alguns mitos que eu pensei agora vindo de carro para cá. Então, comenta aí embaixo aí se vocês querem vídeos de outros temas. Eu percebo, quer dizer, eu desconfio que vocês têm bastante interesse em fundos imobiliários. Se for isso mesmo, comenta aí embaixo que eu vou começar a fazer mais vídeos sobre esse tema. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.